A gente quer mudar o mundo, mas não está disposto a olhar para nós mesmos para isso. Essa tarefa de mudar o mundo é muito difícil para ser feita assim. Aliás, dessa forma, qualquer tarefa é grande demais. Eu saio de onde estou, respiro e volto para onde eu quero estar. Esse é um lema que eu criei para a minha vida, porque eu preciso estar presente e consciente em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Eu sempre digo que tudo que a gente faz tem que vir de dentro para fora. A mudança que eu quero no mundo tem que acontecer em mim primeiro. O medo do olhar interior esconde de nós mesmos os monstros que aqui habitam e impede que a gente tenha a oportunidade de crescer. A autoestima fora da medida gera um desequilíbrio assustador. A gente tem uma superioridade ilusória muitas vezes, ou mesmo nas pessoas de alto desempenho tem a síndrome do impostor. Gente boa, mas que não sabe o seu real valor. Nos dois casos, o que falta é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento só vem quando a gente entra em contato com a gente mesmo. Quando a gente entra em contato com o nosso interior, quando a gente olha para dentro. E a gente enxerga o nosso micromundo. Em 17 de maio de 2002, eu saí bem cedo de casa e eu estava indo para Ribeirão Preto, na casa do meu irmão, ele morava lá naquela época. Eu e minha mãe estavam viajando, quando um descuido meu, a gente sofreu um acidente de carro muito grave. E o carro capotou por 50 metros, 5 vezes, e a gente sofreu um acidente pesado. A minha mãe não sofreu nada, incrivelmente, mas eu machuquei a cabeça, escoriações múltiplas, e tive uma fratura muito grave. Eu quebrei o pescoço, literalmente. Eu fraturei a 7ª vértebra da coluna cervical, e eu poderia ter morrido, ou até ficar tetraplégico, mas eu estou aqui. Vim cá contar para vocês que muitas vezes a gente só entra em contato com esse eu interior se a gente passa por um momento de grave crise. O meu contato começou na beira da rodovia, no meio daquele caos todo. E naquele momento a vida me parou e me colocou de frente para um espelho que há tempos eu não olhava. E aquilo parecia um filme de terror. Foi assustador. Eu precisei promover uma catarse naquele momento. E para quem não sabe, catarse é um processo de limpeza profunda. E para limpar, a gente precisa olhar, se enxergar, estabelecer esse olhar interior. E precisa ter muita disposição. Muitas vezes a gente só promove esse olhar interior se tem uma surpresa que a vida traz para a gente, né? Porque muita gente acha que autoconhecimento encontra nas bancas de revistas, nos livros de autoajuda, nos cursos. E não percebe que mesmo depois de ler uma infinidade de livros, fazer vários cursos, continua sempre na mesma. Ler não é aprender. Assim como se olhar não é se enxergar. Só se enxerga e só se entende quem, acima de tudo, estabelece a autorresponsabilidade. Existem pesquisas do Brasil que diz que mais de 60% das pessoas estão insatisfeitas com as atividades que exercem diariamente. E muitas delas apontam que os culpados são os outros, né? É o mercado, é a empresa, é a vida, é qualquer coisa, é o destino. Poucos entendem que o único responsável pela condição que ele vive ali e agora é ele mesmo. Eu falo que existe uma diferença muito grande entre aqueles que querem e aqueles que precisam. Quando a gente precisa, independente das condições, o nosso esforço acontece. E aí a gente vai ver uma coisa chamada mágica da autorresponsabilidade. Tudo depende de mim, todos os meus caminhos, sou eu que faço tudo. Após o acidente, eu estava no hospital e o médico deixou muito claro para mim: olha, nós fizemos o que dava para ser feito e agora é com você. Eu precisava tomar uma atitude na minha vida naquele momento. Eu ganhava e eu perdia. Tudo dependia de mim.
Se andar pelos corredores do hospital não era fácil, era muito difícil e doía muito, eu nem pensava um dia em voltar a correr. Foram anos e anos de muita fisioterapia e nem tudo foi fácil, mas eu posso te garantir que tudo foi porque eu quis. Todos os esforços e todos os resultados que eu busquei foram meus. O tempo passou e já com 35 anos, eu percebi que eu precisava mudar de novo. E eu precisei novamente de ter coragem para olhar para mim mesmo e entender que aquele Luciano já não era mais suficiente para aquela condição que eu tinha na minha vida. E foi quando eu entendi que 3 coisas eram muito importantes para mim em toda a minha vida: correr, fotografar e ensinar. Eu comecei a correr, gente, contrariado pelos médicos. Eles diziam: olha, cara, você não pode correr. Aí, eu bem teimoso, a única coisa que eu quis fazer foi correr. E eu comecei correndo 5 quilômetros, né? Na verdade, nem foram 5, mas fiquei em 5 quilômetros por muito tempo. Rapidamente cheguei nos 12 quilômetros. E num determinado momento, eu cheguei nos 21. Mas ali eu estacionei. Por muito tempo, fiquei nos 21. Porque eu pensava que eu não dava conta de ir além. E ver a corrida como uma atividade puramente esportiva é perder o que ela tem de melhor. A corrida é um esporte muito solitário por natureza. Eu posso até chamar um colega para correr comigo, mas a motivação é minha. O diálogo interno é meu. Sou eu que faço os meus caminhos. E os resultados são 100% meus. Quando eu corro, eu tenho tempo de prestar atenção em mim e olhar para o meu micromundo. Corrida, acima de tudo, é a autogestão de todos os nossos processos internos. Desde onde eu piso, para onde eu vou, onde eu olho, quanto de água eu bebo. E o mais importante, o que eu penso enquanto eu corro? Nada melhor do que fazer uma maratona para descobrir isso. Eu mesmo nunca quis. Como eu já disse, né, parei nos 21 e pensava, cara, 42, nunca, não é para mim. Achava longe, achava grande, né? E olha que eu já corri em 17 países diferentes, nas condições mais adversas, num calor avassalador na África, no frio extremo do Polo Norte. Fiz provas longas de montanha no Brasil e na Argentina, nas quais eu fiquei mais de 5 horas e meia, em plena atividade. Mas mesmo assim, eu achava que aquilo não era para mim, que uma maratona de rua, 42 quilômetros, eu não conseguiria. Isso era eu me sabotando e eu me transformando em impostor. Eu penso muito nos micromundos, sabe? É muita gente querendo mudar o mundo, mudar comunidades, mudar a realidade das pessoas, países inteiros, mas esquece de olhar para si mesmo. Esquece de ver que temos tantas coisas boas em nós, mas também temos muitas coisas a melhorar. Não que as outras questões não sejam importantes, mas a verdade é que eu não dou nada que eu não tenho. Como é que eu vou correr 42 quilômetros se eu simplesmente não entendo como que eu cheguei até os 21? Se eu não me enxergo, como que eu vou ver o outro? Em abril de 2018, eu e minha irmã nos inscrevemos na maratona de Uberlândia. Na minha cabeça, eu ia fazer até onde desce, porque eu não tinha treinado para fazer aquela maratona. E ia com ela. Não deu, eu paro, né? Só que na noite anterior, a minha irmã, que tinha me convencido de ir, ela machucou o pé. E me ligou chorando, falando, olha, eu não vou poder correr mais. Eu falei, então, e agora, né? Eu estava sozinho, né? Eu ia acompanhar, agora eu estava sozinho. Eu pensei, tá, bateu na porta o desafio. E eu disse, cara, você vai fazer. E eu encarei o desafio dos 42 quilômetros. E durante aquelas 4 horas e 27 minutos de plena atividade física, eu estabeleci um novo contato comigo mesmo. Eu estabeleci um novo contato com os meus limites, com as minhas barreiras. E eu quebrei tudo. Eu quebrei todas as barreiras e todos os meus limites. E eu parava, gente,
E eu abaixava e eu gritava de dor. Porque doía muito. Eu chorei de dor por muitas vezes. E eu penso muito que quando a gente tem essas conquistas pessoais, individuais, a gente afeta o nosso micromundo, o nosso raio, o nosso entorno. Cada vez que a gente tem uma conquista dessa, que a gente se supera, a gente se aprimora e cria combustível e potência para todo mundo que está ao seu redor. O meu propósito, como professor, é de aprimorar. E tudo que eu faço na minha vida é em busca disso. Propósito, acima de tudo, tem a ver com conhecer a ti mesmo, de entender quem você é e por que você está aqui. Se você responder 4 questões básicas, talvez você consiga entender seu propósito, que é o que eu faço bem feito, o que eu tenho prazer em fazer, o que o mundo precisa e o que eu recebo para isso. E quando você descobrir seu propósito, você vai ver que você não é especial por isso. Você vai precisar de mecanismos para colocar esse propósito seu em ação. E no meu caso, parece bobagem ligar meu propósito com a corrida. Em tese, eu sou igual a todos os corredores. Eu não sou um medalhista, nunca venci uma prova, não faço a menor força para ser. Ninguém me paga para correr, eu adoro correr. E a não ser por alguns seguidores nas redes sociais, ninguém se importa com as minhas corridas. Ou seja, o mundo não está nem aí para isso. Mas no meu caso, a corrida é meu instrumento de reconexão. Quando eu corro para ver o mundo e depois eu volto para fotografar ele. Se você ver uma foto minha, você vai ver que ela é muito mais que um clique. Se você assistir uma aula minha, você vai ver que eu quero te levar sempre além. A minha visão é de se superar sempre, é de se aprimorar. Como que eu vou mudar a vida de alguém com aquilo que eu ensino, se eu simplesmente não consigo me mudar? Quem faz maratona aprende que com planejamento, perseverança e trabalho, você faz qualquer coisa no seu dia a dia. Assim como fotografia. Fotografia precisa de planejamento, precisa de perseverança e também precisa de trabalho. Clicar por clicar não resolve nada. Não conta uma história. E nada melhor que uma boa história para nos dar uma boa lição. Quando eu fotografo, eu coloco o meu olhar a serviço do mundo, das histórias que ele tem para contar, que as pessoas têm para contar, ao longo desses 17 países que eu visitei. Eu tento retratar o que o mundo tem para ensinar para as pessoas do meu micromundo, no meu entorno. Se eu coloco um espectador para pensar diante de uma imagem, nesse momento, eu estou colocando o meu propósito em movimento. Eu quero deixar bem claro que, primeiro, eu fotografo para mim. Porque eu encontro na minha fotografia a beleza que eu busco para a minha vida. Só depois que a fotografia me transforma, é que eu posso tentar transformar outras realidades com aquilo que eu faço. Correr, fotografar e ensinar. Parece tudo separado, mas na minha vida é tudo junto. É com isso que eu busco transformar os meus micromundos, que eu tenho interseção e que eu encontro com cada um, cada dia. Eu saio de onde estou, respiro e volto para onde eu quero estar, correndo, fotografando e ensinando as pessoas a se aprimorarem. E vocês vão ver, cada um de vocês, é possível você transformar o seu micromundo a partir de você. E quando isso acontecer, vai ser maravilhoso. Mas não faça isso sozinho. Porque não existe foto sem fotógrafo. Não existe corrida sem corredor. E não existe professor sem aluno. Saio de onde estou, respiro e volto para onde eu quero estar. Muito obrigado.